bem? Eu sou Débora Morgado, professora do curso de moda da UFJF, e hoje eu tô aqui para te ajudar com a formatação de trabalhos acadêmicos e TCCs. O link para a playlist completa encontra-se na descrição desse vídeo. Hoje eu apresentarei a formatação das referências que ficam no final do texto. Lembram que durante o texto a gente foi fazendo as citações, as referências aos autores, trazendo ideias de outros autores, citações diretas e indiretas, ou mesmo na questão das imagens, o uso de imagens, de gráficos, que são de outros lugares, sites, autores, enfim, tudo isso agora vem aqui no final. Reforço o que eu falei naquele vídeo de que sempre que vocês forem colocando uma referência no texto, já vai fazendo essa referência no final, para no final vocês não se atrapalharem em relação ao tempo. Uma vez que a gente pega o jeito, isso já se torna um hábito e a gente vai fazendo com facilidade. Então, primeira coisa em relação a essa parte, aqui a gente escreve referência em letras maiúsculas, vamos centralizar e colocar em negrito. Toda essa parte aqui de referências, ela vai ser alinhada à esquerda. Então, enquanto o texto é justificado, aqui é alinhado à esquerda. E o espaçamento entre linhas é simples, é de 1 apenas. Cuidado também para não deixar aquele espaço antes ou depois de parágrafo, temos que retirar. A fonte é toda em Times New Roman ou Arial, se você estava fazendo o seu texto com Arial, e tamanho 12. Isso daqui, gente, são balõezinhos que eu coloquei só para indicar o tipo de referência que está em cada um. Esses balões, se vocês não sabem como colocar, eu vou aqui excluir um deles primeiro, Então, eu só cliquei com o botão direito e excluir comentário. E se eu quero, então, escrever alguma coisa aqui num balãozinho para eu mandar para minha orientadora, para o meu orientador, com alguma dúvida que eu tenho, eu vou aqui em revisão, novo comentário e digito comentário. As referências, elas vão estar em ordem alfabética, em relação aqui ao nome do autor. Então, como que a gente faz? Primeira coisa, sobrenome do autor, vírgula, o restante do nome dele. Se tem 2 autores ou mais, então eu vou colocar aqui ponto e vírgula, sobrenome do segundo autor, vírgula, o restante do nome dele. Então, aqui no caso é só Luiz Vaz. Essa referência aqui que eu estou mostrando é referência de um capítulo dentro de um livro. Então, sabe aqueles livros que são cheios de capítulos que são escritos por pessoas diferentes? Então, cada capítulo tem um autor. É esse caso que eu estou apresentando aqui. Coloco aqui o nome do capítulo que eu estou utilizando, que é aqui esse nome, o Carros Zero e Pau de Arara, 2 pontos, o cotidiano de oposição da classe média ao regime militar. Ok, esse é o nome do capítulo. Esse capítulo está dentro de um livro, então eu vou colocar aqui eu vou inclusive tirar esse comentário para ficar mais fácil da gente ver. Então, vou colocar em 2 pontos, então é onde está dentro. Esse livro, ele é um livro organizado pela Lilia Moritz Schwartz. Então, eu coloco aqui Schwartz, que é o sobrenome dela, e em caixa alta, vírgula, o restante do nome. Ela é a organizadora desse livro, ela não é autora de todos os capítulos. Então, entre parênteses, eu vou colocar org, fecho parênteses, coloco ponto final. Se for a Lilian com algum outro autor, eu colocaria um ponto e vírgula, o nome do outro autor, e aqui no org eu ia colocar orgs. E coloco, então, o título do livro, História da Vida Privada no Brasil, 4, 2 pontos, contrastes da intimidade contemporânea. O que ficou em negrito aqui? Apenas o título da obra, o título do livro, não o título do capítulo. E o negrito, ele vai até os 2 pontos. Então, a partir dos 2 pontos, que é o subtítulo, não tem negrito. Aí, coloco aqui a cidade da editora, São Paulo, 2 pontos, nome da editora, ano de publicação. Agora, eu já vou pular direto para esse aqui, depois eu volto para o outro, que é exemplo de livro. Então, coloquei aqui o sobrenome do autor, vírgula, o nome, o restante do nome, ponto final, a embalagem do sistema, que é o título do livro que eu utilizei aqui. Ele tem um subtítulo que fica depois dos 2 pontos e a única parte em negrito é o título. Ponto final, São Paulo, 2 pontos, EduSP, que é a editora, vírgula,
2015, que é o ano de publicação. Uma coisa interessante de falar é que se eu for colocar, por exemplo, um outro livro da Maria Armindo do Nascimento Arruda, então da mesma autora, eu vou colocar logo na sequência, e daí eu não preciso repetir o nome completo, né? O nome e sobrenome da autora. Eu vou apenas clicar 6 vezes sobre o underline, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponto final, e daí colocar o restante das informações, né? O título do livro, cidade, editora, etc. Vamos ver agora como que fica um exemplo de artigo de revista acadêmica. Então, coloquei aqui sobrenome e o restante do nome da autora, o título do artigo dela e aqui o título da revista onde foi publicada. A revista se chama Tempo e Argumento. O que fica em negrito? O nome da revista e não o nome do artigo. Ponto final, nome da cidade de publicação, então a cidade de Florianópolis, aí dou vírgula. E vou colocar algumas informações que estão lá no artigo, geralmente a gente acha assim na nota de rodapé do artigo, em algum lugar essas informações constam. Então, primeiro o volume, é o volume 3, depois o número 1, depois a página. Então, esse artigo aqui em específico, ele vai da página 180 até a página 198. Então, eu coloco um P ponto, dou um espaço, 180, tracinho, 198, vírgula, e daí vou indicar a data. No caso desse artigo, ele apresenta a data de janeiro a junho de 2011. Então, esses meses eu vou colocar abreviadamente, utilizando só as 3 primeiras letras do mês. Então, janeiro fica Jan, ponto, aí coloco uma barra, junho, que fica Jun, ponto, 2000, dou um espaço, 2011, que é o ano, ponto final. Agora, essa daqui é um exemplo de site sem autoria. Então, é lá aquela imagem que eu mostrei no vídeo em que eu falei das imagens. Então, o site é Cansei de Ser Gato. Coloco o primeiro nome do site em letra maiúscula e o resto em minúscula normal. O título do artigo, da matéria, enfim, que eu utilizei, então é Fantasia de Vaca para Gatos. Na verdade, eu tirei de uma venda, né? Então, era o nome aqui da fantasia. Ponto final, o ano 2018, ponto final, disponível em 2 pontos. Aí vou colocar esse símbolo de menor que, vou colocar o site de onde eu tirei e fechar com um símbolo de maior que. Coloco o ponto final, espaço, acesso em 2 pontos. Eu acessei em fevereiro de 2021, então coloquei FEV, abreviado, um pontinho, e 2021, ponto final. Já aqui eu tenho um exemplo de um artigo que eu tirei de anais de algum evento acadêmico. Então aqui eu tenho sobrenomes e nomes das autoras, tenho o título do artigo que foi publicado no evento, aí eu tenho em negrito o nome do local em que está publicado o artigo, que são os anais do 12º PID. Depois um ponto final e o nome do evento, que é o Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, vírgula, o nome da cidade, que aqui é Belo Horizonte, vírgula, volume 9, número 2 e a data, que é outubro de 2016. Então, coloquei aqui abreviado, ponto final, disponível em, vou colocar o link de acesso desse artigo, ponto final, acesso em janeiro de 2019, então, janeiro abreviado também. E para encerrar os exemplos, coloco aqui um exemplo de um trabalho que a gente pode retirar de alguma dissertação de mestrado, tese de doutorado, monografia, TCC, enfim. Então, isso aqui vale para todos esses tipos de trabalho. Tenho aqui sobrenome e nome do autor, o título do trabalho dessa pessoa em negrito, então aqui a venda em todas as bancas, 2 pontos, depois dos 2 pontos, né, o subtítulo não está em negrito. Então, dei o ponto final, a hora que terminou o título do trabalho, coloquei o ano, 2018. Aqui eu coloco o tanto de folhas que tem essa tese, né, aqui no caso é uma tese. Então, tem 262 folhas, então coloco 262, espaço, F de folhas e ponto. Aí, vou colocar aqui a natureza desse trabalho.
Se é uma tese, vou colocar aqui tese, pode ser dissertação, pode ser trabalho de conclusão de curso. Então, aqui no meu caso é tese. Entre parênteses, eu vou colocar qual que foi a formação. Doutorado em Ciência da Informação. Coloco um traço e vou colocar o local de onde saiu essa tese. Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Vírgula, coloco a cidade, São Paulo, vírgula, o ano e ponto final. Esses são só alguns exemplos, gente. Tem vários tipos de referências e daí eu deixo na descrição do vídeo também as normas que vocês podem acessar, que é a BNT NBR 6023/2018. Então, nesse link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vocês encontram outros modelos. Só uma última coisa antes de finalizar o vídeo. Sempre que a gente tiver uma referência com mais de 3 autores, a gente não vai escrever o nome de todo mundo. Então, vamos supor que esse último trabalho aqui, ele foi feito por 4 autores diferentes. Então, a partir de 4 para cima, a gente não vai colocar o nome de todo mundo. Então, eu colocaria aqui o nome do primeiro autor que aparece no trabalho que eu estou consultando e vou colocar, depois do nome dele, et al, deixando apenas assim, que daí indica que tem mais autores nesse trabalho. Mas é isso por hoje então, gente. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.